Eu tomei a decisão de sair de São Paulo, né, de me mudar de estado quando eu me separei. Eu tinha me separado e me tornei mãe solo, e o custo de vida em São Paulo, ele é muito alto. Então, eu já estava pensando nessa possibilidade de me mudar com meus filhos, né? E aí, gente, eu tô falando aqui com vocês e eu vou limpar a geladeira, tá? Enquanto eu limpo a geladeira, porque é final do mês, né? Já não tem mais nada. Então, eu vou deixar limpo para quando eu for fazer compras, já tá tudo ok, só organizar, né? Como eu vou precisar sair, eu já esvaziei aqui a geladeira, mas eu vou precisar sair, eu vou passar então só aquele paninho, tá? E vou contando pra vocês. Então, como eu tava dizendo, eu me separei e eu fiquei sozinha com 3 crianças para pagar aluguel, né, para sustentar a casa, criá-los. Não tinha como trabalhar, eu tenho um filho autista, né? E precisa acompanhar em terapias, tudo, e ele estava nesse processo de investigação. Por fim, eu já estava na cabeça, já estava com essa vontade de vir para Recife, né? Que é a terra da minha mãe. Eu nasci aqui, porém eu fui criada em São Paulo. Então, minha mãe precisou voltar, né? Minha avó já estava idosa, ela queria estar ao lado da minha avó. Tanto é, gente, que minha avó, infelizmente, um ano depois que a gente já estava aqui, né? Que agora completou 1 ano e alguns meses, minha avó faleceu, né? Alguns meses atrás. Então foi Deus mesmo, sabe? Que presenteou minha mãe, né? Que graças a Deus abençoou dela ter esses últimos momentos ao lado da minha avó, né? Da minha avó conhecer meus filhos, tudo, né? Os bisnetos. Então, tudo é Deus, né? Foi tudo Deus que preparou. Enfim, minha mãe veio, quando ela decidiu voltar, eu falei, vou ter que ir, porque minha mãe é minha rede de apoio, a única pessoa que eu confio, né? Eu posso até pagar alguém para cuidar das crianças para resolver alguma coisa, mas eu não confio nos dias de hoje, sabe? Então, eu pensei, vou ir, é a chance de ir, né? Vamos ver como vai ser. E isso foi. Aí foi quando eu tomei a decisão de vir e eu comecei a planejar. Então, eu me organizei, ainda tinha consultas do meu filho para ele poder, né, para finalizar e pegar o laudo. Então, eu fui planejando tudo isso, organizando documentação, né? Tudo que eu tinha que resolver, eu resolvi em 4 meses. E aí, minha mãe tem um apartamento, eu saí do aluguel, fui pro apartamento dela, enquanto deixava também, né, planejava não, desculpa. Enquanto eu encontrava uma pessoa de confiança para poder alugar o apartamento dela, né? Nesse tempo eu encontrei, fizemos o contrato, né? Deixamos tudo certinho. Eles também não iriam conseguir naquele momento se mudar, então foi o tempo também, né? Que eu aguardava e que eles aguardavam. Quando chegou o dia. Não, antes disso, tá? Deixa eu contar um pouquinho antes. Eu ia de avião. Porém, começou a sair dos planos, né? Eu também não sabia se eu precisava da autorização do pai deles. Mesmo o pai deles estando ciente que eu iria vir morar aqui com as crianças, eu achei que ele poderia não facilitar essa vinda, não autorizando e tal, sabe? Então eu não quis arriscar. Aí o que acontece? Todo o meu planejamento de vir de avião, né? Que seria apenas 3 horas de viagem e tal, acabou que foi por água abaixo, né? Eu acabei decidindo vir de ônibus e clandestino, gente. Não, sabe, não, né, recomendo. Eu não recomendo, caso vocês estejam, né, querendo mudar de cidade. Eu não recomendo isso, porque é uma questão de segurança, né? Muitos são, como é que fala? Os ônibus estão deteriorados, não tem manutenção, então é uma questão de segurança, tá? Em troca de motorista e tal. Graças a Deus, esse que eu encontrei, uma amiga minha já viajava há muito tempo nele para vir aqui também para Pernambuco. Então ela me indicou, tem troca de motorista, tudo e tal, acho que nem existe mais, mas naquele momento foi Deus também que preparou. Então eu
Marquei as passagens, né? Comprei as passagens, tudo. Dei o sinal, né? Ali a entrada para as passagens, tudo. Fui me planejando, arrumei as malas, comprei malas para vir e tal. O bom de você vir de ônibus e de clandestina é que você vem de qualquer jeito. Você não precisa se arrumar, ir no salão e tal. Seria diferente se eu pegasse um avião, né? Aí o trabalho seria um pouco maior. Eu não iria querer ir de qualquer jeito. Tem como a gente ir de qualquer jeito no avião, né? Enfim, até as malas a gente não quer ir com qualquer uma. Eu, pelo menos, sou assim. Porque eu evito chamar a atenção, que as pessoas fiquem olhando para mim, sabe? Então, se eu passar discretamente, melhor ainda. Aí o que acontece? Planejei tudo e viemos, gente. Eu vim com meus 3 filhos, eu dei melatonina para eles. Eu passei um paninho aqui, gente. E é isso que eu vou fazer, viu? Só um paninho mesmo para eles, para colocar a compra, né? No começo do mês, que aí já tá limpinho. Isso aqui, ó, é óleo. Derramou óleo aqui dentro, vocês acreditam? Olha, olha. E aí, então, gente, aí voltando ao assunto. Onde que eu tava mesmo? Tá, eu gosto de passar discretamente, né? E aí eu vim no ônibus com eles, né? 3 dias de viagem. 3 noites, se eu não me engano, também. E aí, em cada parada, descia com eles, não largava da mão dos meus filhos. Comprei 2 bancos de um lado, um de outro. A minha mais nova ficou no meu colo, né? Ficava no meu colo. E os 2 meninos, assim, do meu lado. Meu Deus, eu nem dormi, na verdade. Nem dormi, nem comi direito. Porque eu ficava com medo de me dar uma dor de barriga e precisar ir no banheiro. Onde que eu ia deixar essas crianças, né? E eu ficava com medo de dormir e eles saírem, né, do banco. Então, foi bem cansativo. Porém, eu consegui, né? Descia com eles nas paradas para eles respirarem, né? Para eles esticarem a perna e tal, né? Brincar um pouquinho, correr um pouquinho. Quando voltava, eles comiam. Eu dei melatonina para eles, né? Bastante melatonina, que é natural, mas ajudou eles dormirem por bastante tempo para não incomodar o pessoal dentro do ônibus, né? E aí isso me ajudou bastante. E o Respiridona do meu filho, do meu filho autista, ele também, como estava tomando no início, estava fazendo muito efeito. Então, deixava ele bem mais sonolento do que hoje em dia. Isso também facilitou, né, a agitação dele dentro do ônibus. E aí eles iam olhando a paisagem quando estava acordada, né? Graças a Deus, assim, acordados. Graças a Deus o pessoal gosta bastante dos meus filhos. Quando eles veem meus filhos, eles querem brincar, querem interagir. Então, são crianças bem, né, adoráveis, tá? Não param quietos. Mas inicialmente, assim, quando você conhece, são adoráveis, né? Você quer... o pessoal quer interagir bastante com eles. E eles interagem. E aí, o que acontece? O pessoal também foi me vendo lá sozinha e ajudando, perguntando se eu precisava de ajuda e tal, né? A mulherada do ônibus. Foi bem tranquilo, gente. Graças a Deus, cheguei, sabe? Em paz, cheguei bem, foi tudo tranquilo. Eu ainda desci em Caruaru, tá? Eu cheguei em Caruaru, que é a última parada, era lá. E minha família foi me buscar lá, tá, gente? Eu aluguei uma Kombi e aí eles foram me buscar lá, em Caruaru, que foi mais 3 horas de viagem, se eu não me engano. Foi mais 3 horas de viagem de Caruaru pra cá. E ocorreu tudo bem. Cheguei aqui, tudo ok. Aí vocês vão me perguntar também, Jéssica, o que que você fez com as suas coisas, né? Você não tinha nada e tal. Gente, eu tinha tudo. Aliás, eu tinha até um estúdio. Eu tava montando, né? Que eu tenho um estúdio de sobrancelhas. E aí, eu desfiz. Vendi tudo baratinho, né? Não tinha o que ser feito, porque até os eletrônicos eu não pude trazer, porque lá é 110, aqui é 220. Eu minto que as únicas coisas que eu pude trazer de eletrônico foram a TV, e minha mãe que trouxe na vinda dela, eu já tinha pedido para ela trazer, para ela poder usar, né? Que lá tinha dela e eu vendia dela lá, que a dela não era bivolt. E a chapinha. Foram as únicas coisas. O resto eu tive que desfazer tudo. Eu doei muitas coisas, graças a Deus eu pude doar muitas coisas e vendi, né, o que estava em melhor estado, né? E aí,
Cheguei aqui só com uma mala de roupas. Só tinha roupa. 3 malas que eu vim com roupas. Apenas, gente. E Deus proveu tudo. Deus proveu tudo, comecei a comprar. Olha aqui, para vocês não é muita coisa, mas, né, para muitas pessoas pode não ser muita coisa, mas assim, para um início, para um recomeço em outro estado, eu, graças a Deus, em pouco tempo até que conquistei muito, né? Deus preparou tudo e ainda está preparando. Tem muitas coisas que eu tenho que comprar ainda, né? Eu estou finalizando o pagamento dessas aqui, mas graças a Deus, o básico, né? O básico que uma casa precisa, eu já conquistei, né? Eu já realizei em comprar. E principalmente porque eu tenho crianças e eu preciso ter uma rotina com eles. Eu preciso seguir essa rotina com eles, né? E aí, então, Deus está provendo. Deus está provendo e vai continuar provendo. Aí, voltando aqui, gente, o que acontece? Agora, a minha luta está sendo com meu filho, né? Que ele é autista, ele precisa de terapias, todo esse acompanhamento e tal. A saúde da minha mãe também não está muito boa. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, né? É difícil o recomeço? É. Mas eu aconselho para vocês, se precisarem se mudar, se mudem, tá? Não tenham medo, vão, enfrentem, desfaz daquilo que vocês têm. Assim, se vocês tiverem um lugar com alguém, né, para auxiliar vocês, para ajudar vocês, melhor ainda, né? Do que ir para um lugar onde você não conhece, assim, não é onde não conhece, é onde não tenha sequer uma pessoa conhecida, né? Porque uma pessoa conhecida, ela vai ajudar na questão de indicar pra gente os locais, né? Que a gente precisa para resolver documentação, para resolver. Eu, no meu caso, tenho um filho autista para ir em busca das terapias dele, das consultas dele, tudo. Porque fica muito caro para mim se eu for cá só com os profissionais particulares, né? Então, fica muito caro. Então, eu digo que uma pessoa que possa ir conduzindo a gente nesse local é muito bom, né? E aí, isso facilita o recomeço. Mas não tenha medo, porque você tem que pensar nos seus filhos, você tem que pensar em você. Se você não está conseguindo se manter naquele lugar, por que você vai continuar passando perrengue? Né? Você tem que ir, tem que enfrentar o medo e ir com a cara e com a coragem, que dá certo sim. Deus provê, gente, Deus cuida da gente em todo momento, em todo instante. E é no de repente dele. Às vezes tá passando aí pela sua cabeça essa vontade de mudar, né? De recomeçar, de transformar a sua vida. Então vai pedindo para Deus, né? Vai pedindo para Deus, mostrando para ele essa vontade, que ele vai preparando tudo e no momento certo vai acontecer, tá bom? Gente, sabe o que tá sendo mais difícil para mim agora? É o cansaço, tá? É o cansaço porque sou eu e eu por eles, não tem mais o pai deles para estar me ajudando. Não que mudasse muita coisa lá em São Paulo, porque o pai só pegava a cada 15 dias. Porém, eu não sei, né? Com relação a me cuidar, estava mais fácil sendo lá em São Paulo. Aqui tá sendo muito difícil. E esse respirar que a cada 15 dias eu tinha, né, para poder colocar a cabeça no lugar, ter um tempinho só para mim, para assistir um filme sozinha de boa, não tenho mais. É só eu por eles, então tá sendo isso. É um desafio, tá? Você que tá querendo se mudar, você entenda que vai ser difícil no começo, né? Conforme seus filhos forem crescendo, pode ir melhorando, mas sem o pai ali para dar aquele auxílio, né? Fica difícil, né? Se torna difícil. E eu tô 30 quilos acima do meu peso. Gente, tô obesa. Eu tô obesa, 30 quilos acima do meu peso. Então, isso daí acaba com a nossa autoestima. Acaba, né, gente? Mas eu tenho que ser mãe. Minhas responsabilidades em primeiro lugar, né? Depois vem a mim. Infelizmente, foi minha escolha, né? E agora a gente tem que aguentar o tranco, né? Então, é só isso que eu digo para vocês, que o que está sendo mais difícil é isso mesmo, é o cansaço, né? E a jornada sozinha. Mas eu acredito que lá também estaria sendo, né, difícil, ou até pior, tá? Pior porque financeiramente é um custo de vida muito maior.